Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve, nos assiste. Muito obrigado pela audiência. Eu tô com uma meta, gente. Eu quero botar o canal para chegar a 10 mil seguidores ainda dentro desse ano. Se você me assiste, me escuta, enfim, gosta do conteúdo e não se inscreveu no canal, eu sei que é um negocinho que nem muita gente gosta de fazer, mas clica aí, segue o canal, né? Clica no sininho aí, porque ajuda muito a gente, inclusive faz o YouTube entregar mais esse conteúdo para outras pessoas. Então, se você gosta do conteúdo e quer que isso seja entregue para outras pessoas, tem um serviço aí um serviço público de informação, de desenho ecológico, alfabetização ecológica, clica no sininho que você ajuda a gente. Então, bom dia, tudo bom? Fala, Eurico, bom dia, tudo certo? Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para quem assiste em outros momentos. Qual é o nosso tema de hoje, Eurico? Geografia. Segunda camada da escala de permanência do Percival Alfred Yeomans. Aí ele não gostava do nome dele não, ele assinava P.A. Yeomans. Imagina o cara no campo rural com o nome de Percival. Percival Alfred. Ele não curtia não. P.A. Yeomans. P.A. Yeomans falava já há quase um século atrás que conservar solo não é suficiente, a gente precisa conseguir criar solo. Olha o vanguardismo desse cara, né? Lá na década de 50 do século passado, ele falando assim, ó, conservar solo não é o suficiente, a gente precisa conseguir criar solo. Olha que louco. E por que a geografia está na segunda camada da metodologia de desenho de planejamento de propriedade rural? Por que ela fica assim já tão dessa importância, né? A primeira a gente viu no episódio passado que era o clima, e agora a gente está indo para a geografia. E eu queria entender por que ela já é posicionada assim com esse grau de importância, né? Na segunda. Bom, vamos explicar aqui, né, para as pessoas primeiro. A escala de permanência da linha-chave, ela propõe uma ordem de intervenção nas áreas que são das áreas mais difíceis de intervir para as mais fáceis. E as pessoas não entendem muito isso, mas, por exemplo, então, no clima, a gente, com 8 bilhões de pessoas vivendo sob a égide do sistema industrial, a gente consegue mudar um pouco o clima, mas localmente a gente não consegue, né? Então, a gente estuda primeiro o clima. Ele em pesquisa a gente fala isso, né? Ele é um dado. Deixa eu pegar um livro aqui para me embasar aqui a minha câmera aqui. Ele é um dado, né? Aí a geografia, de certa maneira, ela também é um pouco fixa e a gente precisa estudar ela por algumas questões. E aí, olha só, é a partir do entendimento da geografia que tem dentro dela as microbacias e a topografia, que a gente entende a água, a partir da água que a gente entende as estradas, a partir das estradas que a gente entende os sistemas de produção, a partir disso a gente pode habitar, então a gente coloca os sistemas as edificações. Aí, com as estradas, os canais de água, os açudes, os sistemas, a gente aí cria as cercas, e aí depois a gente trabalha com o solo, né? São as 8 camadas do Iomas. E interessante que ele colocava o solo na última camada, ele achava o solo fácil de recuperar. Então, uma coisa interessante dele, né? Essa frase que eu falei no começo, e ele falava assim, todos os minerais que a gente precisa estão no solo, a gente só precisa de ativar o solo. E o Iomas tem uma curiosidade com o solo, depois a gente vai voltar a falar disso lá no solo, mas ele tem uma curiosidade interessante. A gente tem o pessoal do Sir Howard, né? Que é uma linha do pessoal da Inglaterra e do Império Britânico, que estudaram as ciências orgânicas, né, a biologia do solo. E eles pregavam que a gente tinha que fazer a compostagem, chamavam de lei de retorno, né? Você tira o nutriente na forma de alimento, você tem que devolver para o solo. Tinha tinha uma ética de cuidado com o solo. Na mesma época, a gente acabou indo para o lado dos adubos químicos, né? Primeiro as reservas de guano, né? Os estercos de pássaros marinhos e tal. E aí, enfim, aí desinvestou para esse lado, né? O lado químico e o lado biológico. E o Iomas faz um negócio muito interessante. Ele faz uma intervenção mecânica no solo que ativa a biologia e ele aprofunda o solo a partir de uma intervenção mecânica. Eu só vi ele fazer isso, e isso é comentado um pouco pelo Victor Schauberger, que é um cara muito forte na água também, era um austríaco, e é um pouco comentado dentro da biodinâmica, mas muito pouco, assim. Não tem a mesma função
central que esse lance do IOMAS tinha, né? Enfim, tô devaneando aqui tô entrando aqui desviando o caminho aqui para o solo, mas então assim, a escala de permanência é isso. Ela tem uma ordem de áreas, né, de campos específicos do desenvolvimento de uma propriedade rural, que a gente precisa prestar atenção primeiro. Quando a gente obedece essa ordem de prioridade, a gente consegue criar permanência. Por isso que é a escala de permanência. Quanto mais você usa essa ordem, mais permanência a gente cria nos lugares. Ele também já era um cara de vanguarda nesse sentido, né, que ele já via que os nossos assentamentos humanos não seriam permanentes. E ele queria criar assentamentos humanos permanentes, né, principalmente nas propriedades rurais. Depois, mais para frente na vida dele, ele escreveu um livro muito importante que chama Cidade e Floresta, também um livro muito bom, onde se aplica a escala de permanência no urbanismo de um centro, de uma cidade. Ficou pouco conhecido, mas é um livro muito bom. Tem um cara no Brasil, esqueci o nome dele, ele vai ficar chateado comigo, ele é aluno da Adriana Galbiati, ele traduziu esse livro, eu falei com o filho do IOMAS, a gente conseguiu autorização para publicar, eu não sei por que não foi para frente. Ia sair pela Bambual. Enfim, não foi para frente. É um livro muito bacana, Cidade e Floresta. Tem essa tradução em português, mas não foi publicado ainda. Foi feito por um arquiteto. É isso, é uma escala, é uma ordem de prioridade no planejamento. Quando você consegue olhar para ela, consegue estudar ela, entender a lógica dela, a elegância dela, a eficiência dela em preparar a próxima camada, ela te facilita muito o planejamento rural. Bom, e aí o entendimento da geografia. A geografia, ela traz para a gente alguns dados muito importantes. Dentro da geografia, a gente tem a questão da topografia, né? A topografia, o relevo, quando a gente sabe trabalhar, permite que a gente use a energia potencial para ter água por gravidade e usar a água para produzir energia. Isso é uma coisa que as pessoas hoje em dia perderam um pouco a noção. O IOMAS vinha ele fazia prospecção de mineração para ouro, então ele entregava água em lugares diferentes que precisava da água para fazer a mineração, né? Então, o entendimento das microbacias, que no caso do IOMAS é diferente, ele chama de unidades primárias de terreno, em vez de chamar de microbacia. E aí ele faz o estudo da microbacia e ele planeja em volta do comportamento da água dentro da microbacia. Então a geografia tem essa questão da energia potencial do relevo, o entendimento da água, e aí algumas coisas um pouco mais modernas, né? Mas é dentro dessa camada que a gente faz uma análise de setores, que é do urbanismo, da geografia, da arquitetura e tal, foi incorporado também na permacultura. Então essa análise de setores, ela governa energias de fora para dentro. É o jeito... Ou se você, por exemplo, fizesse riscar com um compasso 360 graus em cima da sua propriedade e entender esse círculo como se fosse um filtro. O que você quer deixar entrar e o que você não quer deixar entrar. Então a análise de setores faz isso, né? Ventos bons no verão. Eu quero receber esse vento. Não, eu moro num lugar que tem um verão seco e esse vento me aumenta a queimada. Eu não quero receber esse vento. Boto um quebra-vento ali. Eu tenho um vizinho que usa veneno. Tem que ter um quebra-vento ali, uma barreira, né, uma barreira viva ali, um muro verde, né? Eu tenho uma avenida ou uma rua que tem muita poeira ou muito barulho de caminhão. Eu quero proteger aquilo. Eu tenho uma vista que eu quero manter aberta. Eu tenho uma vista feia que eu quero tampar. Então a análise de setores, ela faz isso, né? E é setor, porque de qual setor vem essa energia? Clássico também, por exemplo, vem de fora uma água de enxurrada. As pessoas acham que é problema, né? Eu sempre procuro integrar a água de enxurrada no meu desenho. Vem uma água aqui, que quando chove vem muita água aqui. Então vamos pegar essa água. Vamos pegar ela e vamos usar ela, né? Então a análise de setor. E aí dentro dessa camada da geografia também, a gente, além da análise das microbacias, do potencial de gravidade, né, de água por gravidade do relevo, a análise de setores, a gente faz também a análise de zonas. E o zoneamento é o contrário do setor. O zoneamento é como é que eu governo energias a partir do epicentro, que é a moradia, para fora. E aí tem várias maneiras de fazer isso, mas quantas vezes eu preciso ir a um lugar, se esse lugar é morro acima ou morro abaixo,
Então, eu coloco as distâncias em função da casa de forma a economizar energias. Então, se eu tenho que fazer manutenção de um sistema, fazer colheita, que eu ande com o carrinho de mão morro abaixo, não morro acima. Então, por exemplo, uma estação de beneficiamento tem que estar abaixo de um sistema florestal, não acima. Senão você, né, é muito mais difícil carregar carrinho de mão para cima do que para baixo. Quem trabalha no campo sabe disso. O pessoal da cidade às vezes não sabe. Então, aí nas zonas a gente tem isso, né? Por exemplo, o lugar que eu ando, por exemplo, uma horta, eu vou todo dia, mais de uma vez por dia. Então tem que estar mais perto da casa. Ah, o curral. O curral não pode ficar muito perto da casa. Tem que ver aonde que bate o vento para o cheiro do curral não chegar na casa. Mas ao mesmo tempo não pode ficar muito longe, porque eu também preciso ir lá todo dia. Então a gente faz a análise de zonas também. E por fim, na geografia, a gente faz uma análise da população, da distribuição dessa população no território e uma análise também da demografia, né? O perfil demográfico. Idade, hábitos culturais, tendências, poder aquisitivo e tal. Então tem essa importância também da gente, se a pessoa está indo para uma propriedade, né? Se a pessoa já está na propriedade, é importante ela entender isso para entender as possibilidades de clientela. Se ela está comprando uma propriedade para desenvolver, aí ela tem aí algumas informações que aumentam as variáveis de escolha. Tipo de cliente, poder aquisitivo, hábitos, tem turismo, não tem, enfim, tudo está dentro do perfil demográfico. Então a geografia, junto com o clima, começa a dar para a gente meio que o tabuleiro do jogo. Né? A gente pode ser muito criativo dentro do jogo, mas o clima e a geografia, a gente não consegue mudar muito, é meio como se fosse o tabuleiro do jogo, né? O Darren fala um pouco isso. E nas propriedades que você já visitou, prestou consultoria, enfim, nas experiências, né, que você teve, o que as pessoas não consideram muito na geografia que você vê que elas erram e acabam tentando ou contornar e acabam não conseguindo, né? Porque é o que você falou, clima e geografia define o tabuleiro. E as consequências desejadas de uma escolha não pensada, você tem que ficar lidando com as consequências disso. Ou vende a propriedade ou lida com aquilo, né? O que você já viu, assim, que acontece bastante? Tem erros muito clássicos, né? A gente não tem uma alfabetização energética. E nessa análise geográfica, a gente tem uma oportunidade muito importante. Por exemplo, na análise de setor, eu olho qual que é o trajeto do Sol. O brasileiro se pensa como, enfim, pensa o país como um país tropical. Não é verdade. O Brasil é grande parte tropical, mas ele tem uma parte muito populosa que é subtropical e tem até aqui para o sul uma parte temperada. É um temperado bem fraquinho, né? Mas é temperado. Então, nessa análise, por exemplo, de setores, eu sou obrigado a fazer uma análise do caminho do Sol. Né? Como é que é o trajeto do Sol? Por que eu faço isso? O Sol é a minha principal fonte de energia. Então, se eu estou, por exemplo, no trópico, eu preciso fazer com que o trajeto do Sol, por exemplo, no sol da tarde, não bata de jeito nenhum na minha parede oeste da casa. Nos lugares muito quentes, eu posso posicionar a casa de frente para qualquer lugar, mas o inteligente é você não ter o sol da tarde pegando nas paredes, muito importante isso, né? E você ter a possibilidade de coletar os ventos que refrescam a casa. Então, o posicionamento talvez não seja necessariamente voltado para o sol, mas vai ser necessariamente voltado para uma outra força natural que a gente também não controla. A gente pode intensificar ou aliviar o vento, mas a gente não consegue controlar ele. Né? A gente consegue aumentar o vento ou diminuir o vento. Por exemplo, para aumentar o vento, você tem um vento de verão que você quer ele, você faz um corredor florestal em forma de funil. O vento vai se acelerar para onde você quer. Então tem maneiras de fazer isso, né? Você não quer o vento. É um vento muito nocivo, muito frio. Você vai criar, por exemplo, um quebra-vento, que não é uma linha de árvore. O pessoal fala assim, vou fazer um quebra-vento aqui e plantar uma linha de árvore. Aquilo não é um quebra-vento, aquilo ali é uma linha de árvore. Um quebra-vento você precisa de uma combinação de espécies que cria uma rampa de entrada. Então você tem que ter arbustos, árvores de porte médio, pequeno, médio e grande, que cria uma rampa. Né? Aí você tem um efeito de levante. Você consegue ter um alívio do vento que chega a ser pelo menos 10 vezes em distância à altura da rampa que você criou. Eu criei uma rampa de 20 metros, eu tenho 200 metros de alívio de vento, pelo menos.
Então, de novo, né? Alguns erros que você me pergunta. Não olhar o sol e os ventos é um grave. Eu dei uma consultoria em Santa Catarina um tempo atrás, um cara muito gente fina e tal. Aí ele fez a casa virada para o sul. E aí tem, por exemplo, é isso. Por quê? Porque era a melhor vista. Isso é muito comum. No caso dele, ele até tinha água por gravidade. Não tem problema, ele tem a nascente acima da casa. Beleza. Mas a casa ficou virada para o sul e a face oeste é uma serra. Então, no inverno, 3h30 da tarde não tem sol mais. E a casa, em vez de estar virada para o sol, que poderia aquecer a casa o dia inteiro, está virada para o sul. Então você perdeu a energia solar para aquecer sua casa. É muito comum isso no Brasil. E não é só o sul que precisa disso. A Serra da Mantiqueira precisa disso. A gente tem tropical de altitude, né? Desculpa. A gente tem subtropical de altitude. A gente tem lugares onde a elevação faz com que o frio seja mais intenso, né? A Serra da Caná, a Serra da Mantiqueira, algumas partes de São Paulo, aí, enfim, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então a gente tem áreas muito frias. Urubici, que é um município de Santa Catarina, na semana passada, teve uma sensação térmica de -20. Só que a gente não tem uma arquitetura para isso. É, muito louco, a gente não tem. A gente passa o inverno aqui no Rio Grande do Sul, não, é rapidinho, passa logo. Cara, é insalubre, é muito ruim. Não, é muito ruim. E é fácil de resolver. A casa, o lado mais longo da casa tem que estar virado para o sol, né? Isso nos lugares frios. E a gente tem que tomar esse cuidado, porque no inverno você quer o sol batendo na casa e no verão você não quer. Aí é um cálculo dos beirais da casa, um cálculo de onde a distância que você planta as árvores em relação à casa, que você tem uma sombra no verão, mas não tem no inverno. Uso de plantas que são caducifólias, né? Plantas que caducam. Por exemplo, eu posso ter um pergolado com uva. A uva no verão ela tem as folhas, no inverno ela não tem. O projeto da minha casa tem isso tudo, né? Porque eu quero morar aqui no sul, então tem tudo isso. Esse é um erro. Um outro erro muito comum é não levar em consideração a topografia como energia potencial. Por exemplo, o pessoal às vezes faz os cursos de permacultura e hoje em dia está muito na moda esse lance das vivências, né? E o curso de permacultura era um curso teórico formacional, era para formar as pessoas. Então, pesadíssimo de conteúdo, né? O Biomóvel estudava 72 horas sentado, é sentado. É você entender o que você precisa estudar e depois você vai praticar. E aí a gente vai criando crianças mimadas, né? Não, é muito difícil ficar muito sentado. Não, tem que... Aí tá, aí vai. Aí faz bioconstrução, aí faz mudinha, aí faz um monte de coisa que se a pessoa der uma pesquisa na internet, ela resolve. E aí o cara que está ali para... aí o cara que está ali para formar designers, formar, né, planejadores, que está ali para trazer um conteúdo muito transformador, ele passa a ter uma função dupla, porque ele tem que virar um entertainer também, né? Então, o pessoal aí se encanta com as coisas, os padrões da natureza, o ecocentrismo, porque ficaram as viagens, né? É bem gratilover, beat-luz, né? E aí o que essa galera faz? Faz uma horta de mandala num terreno inclinado. Faz o menor sentido. O uso da geometria na metodologia de desenho da permacultura, ele vem para aumentar o efeito de borda. Quanto mais curvilíneo for o seu desenho, mais área você ocupa com menor espaço, né? Então, por exemplo, se você tem uma área de 100 metros quadrados e você faz 4 linhas de plantio, é uma coisa. Você tem uma área de 100 metros quadrados e ela é toda curvilínea, você tem uma área plantada maior. Então, a geometria ela vem para aumentar a função do desenho, né? Melhorar a produção por área. E aí o pessoal cai um pouco nessa coisa de espiral de tempero. A espiral de tempero é um negócio do Biomóvel muito interessante. Vou pegar aqui uma caneta para mostrar. Por exemplo, você tem um canteiro linear de 12 a 14 metros, né? Você vai precisar de quatro aspersores para irrigar ele, pelo menos. Aí o Biomóvel criou uma parada muito louca, velho. Ele fez, não sei se eu não vou conseguir fazer aqui no papel talvez. Ele fez uma horta que ela tem um formato espiral, assim, ó. Ela sobe. Aí o que acontece nessa horta? Que se você pegar a linha do papel aqui, você vai entender. Ela tem aspecto solar. Um lado pega mais sol, o outro lado pega menos. Ela tem uma área mais seca e uma área mais molhada.
Então ela tem o sol, o arco do sol na frente, a sombra atrás, a parte mais seca em cima. E aí essa espiral de tempero, o Bill Mollison desenhou ela para áreas pequenas, pessoas que não têm área. E o que ela faz? Ela tem essa mesma linearidade do canteiro de 12 metros em um metro circular. E aí com um aspersor você irriga tudo. E você tem temperos de sombra, temperos secos, oleaginosos, temperos... Enfim, você tem ali vários microclimas em um pequeno canteirinho. É genial. É um desenho tridimensional que lida com várias questões, né? Várias dimensões. Não só tridimensional, mas várias dimensões que eu digo porque tem essa questão da umidade e tal. Só que ele fez isso para pessoas que têm uma casa com quintal muito pequeno. Eu já fui num sítio, por exemplo, e o cara fez 12 espiral de tempero. Não faz menor sentido, velho. Você tem que ficar com a roda para um lado, roda para o outro, roda para um lado, roda para o outro, roda para o outro. A parada sai do sentido dela, né? Aí, por exemplo, horta de mandala em terreno inclinado, que eu já vi em algumas propriedades. Então, a horta de mandala é uma experiência estética de você fazer ali uma coisa bonita num terreno plano e aumentar a área de produção daquilo ali. Efeito de borda, né? Você faz uma horta que ela tem várias bordas e tal, é bem interessante. Mas só que ela só funciona no plano, pô. No inclinado, a energia principal que vai governar esse sistema aqui é a água. E aí tem lugar que a água vai escorrer rápido e tem lugar que a água vai ficar presa, por causa da semicircularidade de algumas formas na horta de mandala. Qual que é o erro aí? As pessoas colocam a harmonização estética acima da funcional. E os criadores, nem o Yeomans, no caso da escala de permanência, né, que ele também tem uma padronização geométrica também, né? A escala de permanência tem uma padronização geométrica no padrão de plantio. Nem o Yeomans, nem o Bill Mollison, nem o David Homer, nenhum desses caras priorizaria uma estética sobre a função. Nenhum deles faria isso. Então a gente tem esses erros, né? Aí, erros clássicos, a casa no alto do morro, aí fica numa área de risco de fogo, a gente está agora vivendo as queimadas no Brasil. Só que é o seguinte, gente, todo ano a gente vive as queimadas. Elas estão ficando piores? Estão, mas é um fenômeno. Ele não é natural, porque o cerrado pega fogo, mas ele pega fogo com muito menos frequência e tem outras variáveis que fazem o cerrado pegar fogo, né? A combustão espontânea. A gente não está vivendo combustão espontânea no cerrado, a gente está vivendo queimadas criminosas. Só que, de novo, as pessoas estão perdidas nisso, tipo assim, porque eu tenho que achar os culpados e tal, não sei o quê. Enquanto as pessoas estão discutindo achar os culpados, as pessoas, principalmente urbanas, as pessoas do campo, elas estão numa outra urgência. Ficaram sem água, ficaram sem casa, não sabem como é que vai enfrentar para o ano que vem, não sabem se vai conseguir plantar. Então, assim, essa discussão política e legal, ela é importante, mas ela é menos importante do que a gente criar uma ética onde a gente tem mais gente no campo e aí mais gente se ajudando. Então, de novo, a gente está vendo as queimadas. As queimadas elas vão acontecer sempre. Nesse tipo de sociedade que a gente está, provavelmente a gente vai ter o agravamento das queimadas ainda, né? Então, uma casa no alto do morro é um erro gravíssimo, porque dependendo da inclinação do morro, o vento aumenta e o risco de fogo às vezes quadruplica, dependendo da inclinação. Então, quanto mais no alto do morro a casa estiver, mais exposta ela está para os ventos que trazem as queimadas. Quanto mais no alto do morro ela estiver, menos chance você tem de ter, por exemplo, a água funcionando por gravidade. Então, esses erros são erros básicos, comuns, são muito frequentes. Infelizmente, são frequentes dentro das pessoas que dizem querer fazer uma coisa ecológica. Porque a pessoa que foi colonizada, eu até entendo, a pessoa foi colonizada. Ela quer a casa no alto do morro, porque ela tem aquela síndrome de senhor feudal, que quer a fortaleza protegida, que é o gramado em volta da casa, né, que era mantido por... O Taj Mahal era mantido, o gramado do Taj Mahal era mantido por viúvas com tesouras de mão. Né? E aí a história é essa, né? O Bill Mollison contava a história, que nas cruzadas os europeus foram pro leste, né? E aí trouxeram essas noções, né? A noção da casa no alto do morro, que é um forte, né? A noção do gramado em volta da casa para indicar que você é rico, você não precisa produzir comida. E aí aquilo era mantido por viúvas, enfim, essa questão toda, né?
E a gente trouxe isso para o nosso paisagismo, a gente trouxe isso para a nossa arquitetura, para o nosso urbanismo, né? E a gente tem casas, o gramado na frente e a horta no fundo. E às vezes lá no fundo, que é outro erro, né? A pessoa tem que andar 20, 30, 50 metros para ir na horta e voltar, e a horta fica escondida. Não, pô, a horta tem que estar na hora que você chega na casa, você já está andando e vendo a horta, né? Na frente da casa. E a lógica foi uma lógica de colonização do nosso pensamento. É simplesmente uma lógica de arrogância. Se você tem horta em todos os lugares do seu terreno, é porque você é pobre e precisa produzir para sobreviver. Então as pessoas passaram a esconder a horta. Olha que loucura. A gente tinha que fazer uma ode à estética agrária ecológica e ter as hortas ocupando tudo, né? O paisagismo funcional ocupando tudo. Então, são erros muito, muito banais, perdoáveis nas pessoas muito colonizadas, porque elas ainda estão num processo, se elas quiserem, de se descolonizar. Mas nas pessoas que têm essa verve mais ecológica, aí falta estudo mesmo, né? A casa no lugar mais alto, padronização estética sobre a funcional, né? A questão da água por gravidade, ou segurar a água no relevo. Então, por exemplo, a padronização de uma horta num relevo declivoso é curva de nível, ou padronização em linha-chave, que é para você melhorar a água no relevo. Se você faz uma mandala num relevo inclinado, ela piora a função da água, né? Então são esses erros, assim, e eles vêm em função da gente não saber avaliar o sol, os padrões climáticos, né, os padrões dos ventos, analisar o relevo, né? Você vê as 4 chaves básicas do desenho do David, topografia, por causa da energia, zona e setor e ligações de benefício mútuo, né? É mais simples, né? No manual de desenho da permacultura, que foi o Bimolos que escreveu, o capítulo de metodologia de desenho ele é muito vasto, assim, ele é meio assoberbante. E no caso do IOMAS, eu acho muito mais elegante. Você traz a análise de zona e setor para dentro da geografia, faz a análise de microbacia e tem uma ordem de prioridade de 1 a 8. É muito mais intuitivo, muito mais elegante, muito mais fácil de fazer. Só que se o Bimolos tivesse colocado as coisas da permacultura dentro da escala, ele não teria criado a permacultura, então ele criou a permacultura. E aí ele usa a escala só na camada de água, que no caso a gente vai falar dela depois. Ele inverteu, né? E algumas pessoas dizem, né? O Stuart Hill fala isso, outros autores falam isso, o Graham Bell fala isso, que é um cara que eu estudei com ele também, um cara da Escócia, que o Bimolos escondia um pouco as fontes, né? Que ele meio que não citava algumas fontes e tal, enfim, empacotava tudo ali na permacultura, mas escondendo algumas fontes. Não conheci ele pessoalmente, não posso dizer se é verdade ou não. Mas no caso da escala de permanência faz um sentido. Porque se você explica a escala de permanência, é muito mais fácil desenhar. Você falou um pouco da horta, né? Falou mais do agrícola, o relevo interferindo no plantio. Eu queria falar um pouco também da pecuária e o relevo. A gente já conversou aqui em outros momentos, outras reuniões, coisa aqui da escola, sobre o gado em relevo inclinado causando erosão. E aí você meio que orientou, né, uma abordagem diferente, um manejo diferente para o relevo específico, para o gado ou para o animal específico. Né? Eu acho que tem uma diferenciação entre o tipo de animal, o tipo de relevo e como você maneja e encaixa os dois, né? Então, na escala de permanência da linha-chave, na geografia, o IOMAS faz o estudo da geografia da linha-chave, que é esse estudo das microbacias, e ele faz o estudo de 5 linhas. São 3 linhas naturais e 2 imaginadas, né? Imaginárias. A natural é nível do mar, porque dá a altura relativa das coisas. Aí a linha de escoamento de água, que é o Talveg, e a linha divisora de água, que é a Cumieira. Então são 3 linhas naturais. Aí ele pega 2 linhas que são imaginárias, que ele criou. A linha-chave, que é derivada do ponto-chave, que é um Talveg primário, o lugar mais alto, onde você consegue segurar o maior volume de água pelo menor volume movido de terra. Especificidades da engenharia, né? Mas também da alfabetização ecológica dele de enxergar aquele lugar no relevo, né? E aí ele faz uma análise da geometria da linha-chave. A geometria da linha-chave, que eu estava falando, ele tem uma padronização também, né? A padronização dele normalmente é você conseguir criar padronizações de plantio, aonde a água vai de um lugar, como é que eu vou explicar isso? Ela vai de um lugar mais alto num Talveg, ou seja, um caminho de água,
o lugar mais alto possível, e você padroniza ela para ela ir para um lugar um pouco mais baixo nas cumieiras. Então imagina assim, a microbacia ela é definida porque ela vai ter um divisor de água de um lado, divisor de água do outro e uma cumieira no meio. Microbacia por definição é isso, né? Vai ter uma água correndo no meio. Então o que ele faz? Ele pega um ponto mais alto desse caminho de água e padroniza ele para ele ir para as pontas, que são as cumieiras, que são lugares normalmente mais rasos de solo e mais secos. Por que eu fui por esse caminho para te explicar? Ele usava essa padronização e ele fazia um subsolamento. Ele passava um subsolador, que é diferente do subsolador que a gente tem no Brasil. O subsolador que a gente tem no Brasil revira muito solo. O do Iomas ele corta o solo e não revira. E aí quando ele fazia esse corte no solo, ele vinha com o gado, ele já tinha estudado, olha só, na década de 50, né, ele já estava antenado com Voisin, que era um veterinário francês. E o cara já estava usando isso lá, olha que doido, cara, ele era muito... E ele estava usando isso na Austrália, na mesma década que o cara estava desenvolvendo na Europa, ele já estava usando na Austrália. Antes da internet, antes do... né? Então ele pegava essa geometria da linha-chave e usava o gado para inocular isso. Porque ele rasgava, botava o gado para pastejar ali e depois dava um descanso. Então ele ia aprofundando o horizonte do solo, né? O solo superior. Então ele tinha uma padronização das cercas dele que era mais em função da topografia. A gente não faz isso e muitas pessoas usam os animais numa pecuária extensiva e os animais ficam ali. E o animal ele tem intrinsecamente um dispositivo, vamos colocar assim, um hábito de economizar energia. Então o animal ele anda mais ou menos em curva de nível. Não existe mais ou menos curva de nível, mas ele anda perpendicular ao relevo, vamos colocar assim. E aí ele anda muito tempo num lugar só porque o burro do homem trancou ele ali com a cerca de arame farpado e aí o animal é obrigado a ficar andando num lugar só. Ele cria aqueles caminhos, se você andar por Minas Gerais, alguns lugares de São Paulo e tal, você vai ver um cerrado, quando você olha, o pessoal vai, que bonito, eu olho, só vejo degradação. Tá tudo marcado de trilha de gado, né? Aquelas trilhas, elas vão segurando a água e, eventualmente, desmorona o morro. Eu fiz aqui, há pouco tempo, eu fiz uma consultoria aqui no Rio Grande do Sul, num município que é de lavoura, né? Agronegócio. E basicamente, os morros estão derretendo de Vossoroca. E aí, entrei exatamente nessa questão que você colocou, né? A gente criar as faixas em alturas relativas do relevo, os animais vão funcionar perpendicular ao relevo, dentro de uma padronização da linha-chave, ou seja, melhorando a hidrologia, né? E aí as fezes e urina também vão entrar nessa lógica do movimento do sedimento e da água e vão ajudar a melhorar o lugar. A gente tem maneiras de fazer isso, por exemplo, os animais ruminantes, eles tendem a ir para o alto do morro para descansar, porque lá bate mais vento, então tem menos mosca. Então eles vão para o alto do morro. Então, em alguns lugares que estão degradados, a gente pode fazer o contrário do que o Iomas fez. A gente pode criar corredores estreitos, que vão até o alto. A gente pode pegar as áreas mais detonadas ali daquele relevo, colocar sal mineral, e eles vão pisotear para comer aquilo ali, então eles vão amaciar o relevo para a gente. E a gente pode colocar semente, por exemplo, de gramíneas nesse sal. E aí a gente consegue limpar esses rastros de trilha que estão ali há muitos anos. Só que você tem que depois tirar eles dali e deixar aquilo ter uma recuperação adequada. E na medida em que você faz essas faixas subindo o morro, e elas vão se recuperando, você aí redesenha e faz harmonizado com o relevo. Então, é contraintuitivo para a maioria das pessoas, mas o animal que não foi culpa do animal, o animal que foi obrigado a funcionar de um jeito na pecuária extensiva causa um problema. Com o manejo correto, o mesmo animal melhora o seu relevo, porque você consegue fazer uma cobertura de solo que vai segurar mais água, você consegue corrigir as vossorocas, as ravinas e as trilhas usando o próprio casco do animal. É o jeito mais barato, mais eficiente, mais biológico de você fazer isso. O outro jeito que você tem de fazer isso é meter um trator ali. É uma intervenção cara, perigosa, porque pode causar mais ravina e vossoroca ao invés de resolver, né? É perigoso para o tratorista, às vezes, porque tem relevos que o cara só consegue funcionar subindo e descendo, de lado ele não consegue funcionar porque tem risco de capotar. Então, assim, nessa padronização geométrica da linha-chave,
o animal pode ser usado para fazer uma recuperação diária. É bem interessante, baixo risco, baixo custo e muito eficiente. Eu vejo que as pessoas, quando vão procurar propriedades, aquelas que não buscam uma vista, que normalmente estão num terreno um pouco mais inclinado, né? Porque o que vai proporcionar a vista é justamente essa altura maior em relação ao visual. Buscam um terreno mais plano. E aí cai num problema que a gente tem aqui no Brasil, que é dividir esses terrenos com pessoas da agroindústria, né? do agro brasileiro. E aí cai num outro problema, que é lidar com as consequências de estar dividindo ali a propriedade com pessoas que usam veneno, não tem um manejo ecológico, né? Qual que é a recomendação que você faz, então? Você busca terrenos planos, não evita os mais planos, tenta buscar realmente os um pouco mais inclinado, que não passe um trator? Como é que seria? Esses dias eu estava passando aqui, estava indo viajar aqui e passei aqui num vizinho, o vizinho estava com uma junta de boi arando o morro. Você já viu uma junta de boi? Era o trator de antigamente, 2 bois puxando um arado. E o cara, eu achei bacana pra caramba. A gente não deve revirar o solo, né? Essa coisa de revirar o solo, a gente sabe que está errado. A gente precisa arrumar outras maneiras enfim, de plantar e cuidar do solo, né? Mas entre ver um trator e ver uma junta de boi, a junta de boi traz, cara, uma autonomia pro cara muito maior, né? Por quê? Aí entra na sua pergunta. O ideal é a gente funcionar por volta dos 7% de inclinação. A 14% de inclinação, por exemplo, você já começa a ter problema com estrada. 18% você já não consegue passar um trator de lado no relevo. Então a gente fica preso, não é que a gente fica preso, mas a gente fica limitado numa escolha, porque os lugares relativamente mais planos, né, eles são mais interessantes. Mas o agro está comprando todo esse território. Antigamente eu ia de Brasília para São Jorge, né, na Chapada dos Veadeiros, e você dirigia 2 horas e pouco, vendo uma pecuária extensiva. Ela não é boa, mas ela não degradava tanto. Eram poucas cabeças de gado debaixo do cerrado. Você não precisava destruir o cerrado para fazer isso. Agora você viaja de Brasília para Chapada dos Veadeiros, você vê 2 horas de soja. E os únicos lugares que não estão na soja são os lugares muito inclinados, né? Os grotões, os talvegs, enfim, né? As baixadas inclinadas. E as pessoas têm me pedido muito conselho nesse sentido. Pô, mas como é que eu faço? Eu estou aqui lidando com agro e tal. E normalmente eu tenho uma resposta que as pessoas não gostam. E ela é uma resposta paradoxal. Porque ou você encontra pessoas engajadas o suficiente para enfrentar aquilo e ficar em grupo, ou vende e procura um lugar que é um pouco mais declivoso, porque os lugares mais declivosos o agro não chega com seus grandes maquinários, pivô central, plantadeira, enfim, né? O agro usa máquinas muito grandes porque é uma economia de escala, então as máquinas estão cada vez maiores. Você vai para um lugar mais declivoso, essas máquinas não vão. Não quer dizer que você não vai lidar com veneno, você vai lidar com uma agricultura familiar intoxicada, né? Uma agricultura familiar que usa veneno, que usa transgênico e tal. Mas você tem menos risco, por exemplo, de ter um drone passando com veneno, um avião passando com veneno. E aqui tem um negócio muito engraçado, que as pessoas têm evidência histórica, mas parece que elas negam, né? Grande parte dos agrotóxicos vieram de uma lógica de guerra química, né? Da Segunda Guerra Mundial, eles foram adaptados e as grandes empresas, inclusive as nazistas, passaram a produzir agrotóxico. A Bayer, Monsanto e tal. E em muitos lugares, esses agrotóxicos foram usados como arma química. E hoje em dia no Brasil isso é feito. Os barões do agro voam os pequenos aviões e jogam agrotóxico em cima dos pequenos vilarejos de comunidades tradicionais. Às vezes é uma remanescência de quilombo, remanescência enfim, né, de tribos indígenas, de povos tradicionais. Ou simplesmente da agricultura familiar. E eles expulsam essas pessoas dali, intoxicando a água dessas pessoas, né? E eles fazem isso voando de avião. Muito parecido com o que se fazia na Idade Média, quando você jogava dentro de um poço artesiano de uma pequena cidade, um rato com a peste negra, alguma coisa assim, né? Então a gente tem evidência histórica de que a agricultura química, né, a Revolução Verde, foi usada como arma. Tanto os insumos quanto o controle das commodities, né? Você
nega comida para algum lugar, vicia aquele lugar em grão e depois você não dá o grão, né? Estou dando essa volta pelo seguinte, hoje a gente tem grandes empresas ligadas com os projetos de controle climático, que é chamada agricultura de precisão. A agricultura de precisão é uma remodelagem, um jeito diferente e mais bonitinho de recuperar a Revolução Verde, porque a Revolução Verde já está bem evidente de que ela foi uma sacanagem, usa veneno, etc, etc. Então agora tem um nome mais bonito, agricultura de precisão. Mas é o mesmo projeto, é a continuação dele. Menos gente no campo, mais mecanizado, mais automatizado, só que com a desculpa de que se usa menos veneno porque você é muito preciso, você usa só o que precisa. Não precisa. A gente viveu milhares de anos sem isso, não precisa. Mas enfim, agora que muita gente usa, a gente precisaria de uma estrutura de transição, né? Não dá para cortar da noite para o dia, isso é verdade. Não dá para... A gente faliria muitas pessoas fazendo isso. Mas eu estou dando essa volta para dizer o seguinte, esses lugares vão entrar para uma agricultura de precisão, altamente controlada, com GPS, com drone, com avião, com tudo. E se você está do lado dessas grandes empresas, a guerra é muito assimétrica. Eles têm um capital muito grande, têm um uso tecnológico muito grande, e esse uso tecnológico, desde os agrotóxicos usados como arma química até a questão do controle climático, poderá e será usado contra o cidadão. Né? Quando ambientalistas mais antenados falavam de controle climático, eles foram chamados de teoria da conspiração. Hoje você vê os editoriais falando assim, semeadura de sementes. Quer dizer, eles mudam o termo para você poder falar sobre o assunto. Dubai teve uma enchente enorme em Dubai, o lugar é deserto. Aí por que foi enchente? Calcular errado a semeadura de sementes. Tem umas fotos de Dubai, os carros tudo com água na porta. Então assim, o controle climático já está acontecendo. E ele faz parte da agricultura de precisão, que por sua vez faz parte de um projeto de civilização, que é a quarta revolução industrial. Os grandes conglomerados neoliberais estão atuando dessa maneira. Eu estou dando uma volta, fazendo uma leitura energética, geopolítica, para a pessoa entender. Se você está nos lugares onde as corporações querem aquele território para escoar os seus produtos, é muito pouco provável que você consiga perdurar ali. A não ser que você tenha um número de pessoas com você para enfrentar aquilo. Então, nesses lugares, eu aconselho que você saia e busque um lugar um pouco mais declivoso, que não seja impossível, né? Não seja muito desafiador, mas que seja desafiador o suficiente para as máquinas do agro, porque você se reposiciona. E aí tem uma vantagem de ocupação territorial. Nós que temos ética ecológica vamos passar a ocupar as cabeceiras onde as águas nascem. Tem uma vantagem aí, a gente consegue cuidar das águas. Ao invés de ter as águas descendo e contaminadas, a gente pelo menos tem as águas até onde a gente usa sendo bem cuidadas, né? Então não é uma resposta fácil, muita gente precisa se relocalizar, o avanço é muito grande, as pessoas têm uma cegueira política, né? Porque nos anos do Bolsonaro piorou muito. O Matopiba, que é um projeto que entrega para o agro parte da Caatinga, parte do Cerrado, parte da Mata Atlântica, parte da mata de coqueiral e tal, que tem no Maranhão, né? Acho que é esse o nome, não estou muito certo desse nome, mas enfim, é um bioma específico do Maranhão também, que só tem lá. Esses Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? Aí estão fazendo um porto no Maranhão. Toda essa área está sendo transformada em agro, monoculturas. Um projeto sancionado pela Dilma, se eu não me engano, em 2015. O transgênico entrou para o Brasil pela Dilma, no Rio Grande do Sul, quando ela estava aqui no Rio Grande do Sul. O Lula, há pouco tempo atrás, estava comemorando a reabertura de uma fábrica de adubo químico, acho que no Paraná, se eu não me engano. Nós tivemos agora, nessa iteração do governo Lula, PT, o maior subsídio, o plano safra com o maior recurso da história do Brasil para o agro foi sancionado pelo Lula. Então, a gente tem um viés cognitivo com relação às políticas que atrapalha a gente a entender o que está acontecendo. À esquerda e à direita, os políticos não conseguem mais enfrentar as corporações. E eles não têm coragem para assumir para os seus constituintes que eles estão subjugados pelas corporações. Mas quando você faz uma análise energética, quando você faz uma análise das políticas públicas, para onde foi o dinheiro e quem esse dinheiro favoreceu, você percebe que tanto a direita quanto a esquerda
a gente vem favorecendo as grandes corporações. O plano de aceleração do crescimento do Lula, que começou em 2003, o primeiro PAC, favoreceu construtoras, mineradoras e o agro. Então, o plano de crescimento. Crescimento é entrópico, né? A gente precisa de baixar a entropia, não aumentar a entropia. Então, nós não temos uma esquerda mais que está querendo dar para as pessoas o poder sobre os meios de produção, a autonomia. Né? A gente tem uma esquerda meio maquiada, assim, uma pseudo-esquerda, que fala muito de representatividade dentro do que está posto, mas não faz nada para mudar o que está posto, para reverter o status quo. Então, se você está do lado do agro, você está numa posição de vulnerabilidade enorme. É tipo você botar um cara raquítico para brigar com um urso polar. Não tem força, velho, não tem... Você vai ser devorado. É uma triste realidade, mas é isso. A relocalização ela tem que fazer parte do projeto das pessoas que querem viver de forma ecológica. Você precisa estar perto de pessoas que têm objetivos parecidos, valores parecidos, para se fortalecer. Sozinho a gente morre, né? Perfeito. Eu vou fazer minha última pergunta. A gente está indo para o final do episódio. E ela é mais uma sugestão, um conselho de aplicabilidade, né? Tanto para quem está procurando um terreno, quanto para quem já está em um terreno. Qual é a primeira assim, o que eu preciso ter já de antemão, quando eu tenho um terreno, eu vou escolher um terreno, para poder trabalhar o resto das camadas, já que eu já entendi o clima da mente, já escolhi mais ou menos o clima do lugar, estou num relevo ou estou pretendendo comprar um relevo, né? O que eu preciso estudar agora para seguir nesse planejamento? Água. A seguir cenas do próximo capítulo. Então, a questão é a água, né? Aí, mas como que a gente entende isso? A gente precisa de um bom mapa. As pessoas têm mania de querer economizar no mapa. Não é uma boa ideia. Né? Eu indico sempre o trabalho do Vitor, da Cardial, porque ele faz um mapa muito bom e quando o cliente vem para mim com o mapa dele, facilita o meu trabalho. Eu não... Enfim, tem outras pessoas que fazem esse serviço. Eu costumo indicar o dele porque eu gosto muito do trabalho dele. Mas por que eu digo isso? Por meio do mapa, o entendimento, o estudo profundo dessas microbacias e do relevo, eu consigo começar a planejar a água. E é a partir da água que aí eu vou planejar estradas, sistemas de produção e as outras coisas. Então, inclusive nessa camada de geografia, a gente lida também com a sobreposição de mapas, né? Antigamente, quando a gente desenhava, a gente tinha aquelas folhas transparentes, você tinha o mapa e aí você colocava ali as camadas e ia desenhando em cima. Vou fazer um estudo de setor, é uma camada transparente para isso, aí você tira ela. Vou fazer o zoneamento, tira ela. Tira ela. As pessoas que desenham, né, arquitetos que trabalham com CAD, ilustradores e tal, elas entendem essa sobreposição de camada. E para as pessoas que nunca desenharam, é interessante a gente voltar para o papel, porque aí você consegue entender essas camadas. E essas camadas todas de projeto, elas se sobrepõem em cima de um bom mapa base. Antigamente você tinha que fazer uma viagem de avião, tirar uma foto aérea, pagar um agrimensor, o cara ia no chão, fazer aquilo. Hoje a gente consegue fazer com drone, o drone tem pontos de referência com GPS, então tem uma acurácia boa. Lugares muito arborizados é mais difícil. Tem uma tecnologia, o LiDAR, que dá para resolver isso, mas ele é mais caro, não está muito acessível ainda. Hoje o melhor custo-benefício é um voo com um bom drone, a construção de um ortomosaico, que é uma imagem de alta resolução, e a partir disso a gente deriva em alguns programas as curvas de nível, né? A gente faz a agrimensura digital, vamos colocar assim. E aí através disso aí a gente começa a entender aonde está a água, aonde eu quero levar a água, como que eu posso usar as estradas para fazer isso, qual estrada eu tenho que construir para chegar nesse lugar que eu quero mexer com a água, né? E aí você vê, olha a elegância da escala de permanência, né? Ela já entrega para a próxima camada. Por isso que eu brinquei aqui do a seguir cenas, vai ser água. Mas é isso, você tem que ter um bom mapa, mas o mapa é uma ferramenta para você entender o comportamento da água e construir resiliência hídrica. E ainda dentro de geografia, dessa coisa toda que eu coloquei da relocalização, né, é muito importante que a gente tenha domínio sobre a nossa água. Por exemplo, eu acho mais importante eu não ter um vizinho acima do que necessariamente eu ter uma nascente. Aquele negócio das listinhas, né, que a gente fala, a listinha da propriedade ideal, tem que ter uma nascente, tem que ter isso, tem que ter aquilo outro. Meu amigo, você tem uma nascente embaixo, o cara que usa glifosato em cima, você vai beber o glifosato dele, o que adiantou? Aí a questão da relocalização. Se você está no cerrado, né, você vai ter que ter um planejamento para autonomia hídrica de 6 meses sem chuva, às vezes mais. É difícil.
Mas se você está num lugar que tem estiagens menos compridas, né, mais curtas, você consegue, por exemplo, viver com a água da chuva. Mas você tem que estar num lugar onde não voa avião com glifosato, você tem que estar num lugar onde você não tem vizinho de cima. Então, por exemplo, eu priorizo não ter vizinho de cima mais do que ter uma nascente. Eu posso ter um poço artesiano e posso coletar água da chuva. Você vê, e isso está ligado com a leitura do relevo. Por quê? Eu estudo uma microbacia. A água é um carreador universal. Se eu tenho um vizinho que faz uma utilização do território dele com adubo químico ou com veneno, ou simplesmente, como é muito comum em Minas e São Paulo, o cara faz o chiqueiro do porco na beira do córrego. É comum isso. Infelizmente é comum. É comum, velho. Infelizmente é comum. Aí você tá abaixo daquele cara ali, você tá bebendo água com bosta de porco. Olha aí que vantagem. Pô, na Mantiqueira, os caras fazem... os caras têm o esgoto jogado pros rios, pros riachos. É comum também. Vários municípios da Mantiqueira, os caras têm não tem saneamento. O cara simplesmente pega ali e joga pro rio. Então a gente vive ainda essa era medieval ainda. É que as pessoas da cidade não veem, né? E aí elas acham que elas são civilizadas na cidade porque ela acha que o esgoto dela funciona. Mal sabe ela que o esgoto dela vai para tratamento e volta como água potável para ela também. A gente vive a era medieval em vários aspectos. Um aspecto mais maquiado e um aspecto mais barbárico. Mas a gente tá... A situação é essa. Enfim, o mapa, né, vai trazer para a gente essa possibilidade de entender a água e aí o posicionamento do seu sítio com relação a vizinhos, né? Compras coletivas. Esse lance da água é muito importante, ter o domínio da água. Seja o domínio da nascente, do riacho, ou conseguir captar a própria água e saber que ela está limpa, né, e pura. Inclusive, eu recomendo muito que as pessoas façam análise de água, análise buscando por agrotóxico. Não é uma análise comum, ela é cara, mas eu aconselho fazer, porque muita gente está em lugares que foram manejados durante muito tempo com glifosato, né, com agrotóxicos. Esse mapa vale mesmo para quem já tem a propriedade, já tem as estruturas, já tem o sistema de produção? Aí depende, né? Tem uma história do Bill Moss que o Bill Moss fala que a gente ficou muito viciado em mapa e que é um jeito da gente se distanciar do mundo real, né? Ele fala que as pessoas estão cada vez mais distanciadas do real. E aí ele recebeu o cara lá na propriedade dele e tal, ele foi andar para mostrar a propriedade, o cara falou assim, pô, Bill, cadê o mapa? Ele falou assim, foda-se o mapa, pô, eu tenho a propriedade, vamos andar. Naquela história de que o mapa não é o território, né? Mas isso, se você tiver aquele grau de alfabetização ecológica, se você consegue fazer intervenções no relevo, saber usar, sei lá, um nível de mangueira, um pé de galinha, ou, enfim, né? Se você consegue projetar, se você consegue ser o agrimensor do seu terreno, que algumas pessoas tinham essa possibilidade, né? Então depende nesse sentido. Tem pessoas que têm uma capacidade muito fora da curva, que conseguem olhar o terreno, fazer uma agrimensura do terreno e interagir ali. Para a grande maioria das pessoas, o mapa é fundamental. O mapa, ele faz parte, por exemplo, de uma planta baixa, até de uma fundação, por exemplo, do seu empreendimento, da sua casa, da sua propriedade. A fundação, eu falo isso sempre, né? A fundação de uma casa, ela custa em torno de 7 a 10% do valor total da obra. Você vai economizar na fundação e ter parede rachando depois? Então é isso, um bom mapa vai te custar, sei lá, 5 mil, talvez um pouco mais, mas você tem um mapa que ele é ao mesmo tempo uma maneira de você conhecer o seu lugar, uma maneira de você projetar com mais eficiência energética, vai economizar muito dinheiro a longo prazo, né? E você tem ali também hoje em dia, né, os mapas com ortomosaico, você tem ali uma foto de alta resolução de como você começou. Então você criou ali uma possibilidade de desenvolver um indicador. Se você tiver um ortomosaico a cada 2 anos, a cada 3 anos, você consegue ver a evolução do seu projeto. Cobertura vegetal viva, estratificação, solo melhorando, tudo isso você consegue ver por uma foto aérea. Então o mapa não deve ser aonde a gente economiza. E as pessoas fazem isso. Ah, não, eu vou fazer um aqui com imagem de satélite e tal. Tá, dá para fazer alguma coisa com isso. Mas é tipo você fazer uma fundação que você não sabe se vai rachar ou não depois. Eu aconselho a fazer um mapa bem feito, porque a partir desse mapa a gente consegue fazer as intervenções mais precisas para criar a nossa autonomia hídrica, né? E planejar tudo, o sistema de produção, as estradas. Quanto mais preciso for o mapa, mais preciso é o meu desenho, mais energeticamente eficiente eu consigo ser.
Não é um lugar legal de fazer economia, não, mas a galera... Galera, eu não trabalho com mapa, não, tá? É só porque é realmente importante. E aí fica aqui o plug aqui pro Vitor lá da Cardeal, né? Gosto muito do trabalho dele. Me ajuda muito quando o cliente vem com o mapa bem feito. Eurico, muito obrigado. É muito bom ter esse tipo de informação, principalmente para mim, que ainda estou na fase de transição, e ter todo esse conhecimento com certeza vai me poupar milhares de reais e muitos anos, talvez quebrando cabeça ou lidando com consequências desejadas. E espero que também ajude as pessoas que estão aqui ouvindo, ou mesmo que já tenham propriedade, consigam direcionar cada vez mais as suas decisões para o futuro que ela deseja, né? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Vitor. Gente, vou fazer aqui um plug, então, no encerramento. No dia 14 de setembro, esse episódio vai sair antes do dia 14 de setembro, eu vou fazer uma aula magna de desenho ecológico, nós vamos fazer o Sarau do Apocalipse. O Sarau do Apocalipse está sendo organizado pelo Guto. O Guto tem uma propriedade que chama Matoca, está em São Paulo, foi acometida aí pelas queimadas criminosas e tal. É um amigo meu e tal, amigo do meu irmão. E eu estou fazendo uma aula beneficente, mas não sou só eu, a gente está chamando alguns artistas e nós vamos fazer um sarau num sábado de manhã. Vai ter música, a gente vai conversar um pouco. Eu vou dar uma aula sobre desenho ecológico contra queimadas. E aí depois a gente vai fazer uma mesa redonda, um bate-papo e tal, falando sobre essas questões que a gente levantou hoje aqui, relativas às queimadas principalmente, né? Vou falar um pouco de algumas coisas do David, algumas coisas do Darren, algumas coisas do gerenciamento holístico, né? Trazendo várias informações para o desenho contra queimadas. É muito necessário, a gente falou aqui o tempo inteiro sobre desenho hoje, né? O estudo da geografia, da topografia, do relevo, tudo isso influencia nos riscos de queimada e tudo isso vai estar numa aula mais específica, com imagens e tal, e é uma aula beneficente. Quem participar dessa aula vai ser um sarau, na verdade não é uma aula, é um sarau. Vai ter música, vai ter um monte de coisa e uma aula no meio, né? O Sarau do Apocalipse. No Instagram vocês vão encontrar o perfil dele, do Guto, é a.matoca. E aí vai sair por ali um jeito de fazer inscrição e tal, vai ser um sarau no Zoom, online, e todo o recurso será revertido para a reconstrução da propriedade dele. Ele queimou tudo, ele só conseguiu salvar a casa. Perdeu a horta, perdeu o sistema de água, perdeu tudo. E é um camarada muito bacana, que faz um trabalho interessante já há muito tempo. Durante muito tempo ele teve naquele canal do Porquê Não, que era um canal também que documentava projetos, empreendimentos agroecológicos pelo Brasil afora. Então, um cara que merece muito a nossa ajuda. Vai ter esse sarau online e a inscrição vai ser revertida para a reconstrução da propriedade, que também é uma propriedade coletiva, tem outras pessoas envolvidas ali. Dia 14 de setembro, no Zoom, a gente vai começar acho que às 10 horas da manhã, e a inscrição vai sair pelo perfil do Guto. Provavelmente eu vou colocar também na minha mala direta. Então, se você estiver interessado, já comenta aqui, já vai no canal dele lá também, já fala com ele. A gente vai tentar criar esse ponto de solução para a propriedade dele, mas a aula fica para todo mundo com relação a essas questões das queimadas, que provavelmente vão ser cada vez mais frequentes e mais graves, né? Então, muito obrigado pela audiência. Não esqueça, eu quero chegar a 10 mil participantes aqui no canal até o final desse ano. Acho que é bem possível. Se você está aqui, escuta, se beneficia, clica no sininho e se inscreve. Isso é uma informação que você dá para o YouTube para entregar esse conteúdo para outras pessoas. Se você gosta do meu conteúdo, uma das coisas que você pode fazer para ajudar, além de compartilhar, indicar, fazer sua curadoria, é clicar no sininho do canal, vai ajudar muito. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado pela audiência também das pessoas aqui, a toda a nossa audiência e os comentários. Tem cada vez mais comentários aqui no YouTube e eles têm sido muito interessantes. Inclusive esse papo das queimadas teve comentário aqui no canal e já ficou diretamente respondido aqui no episódio de hoje. Gente, muito obrigado. Valeu!